Capítulo 277 Mestra. Dentro do campo da Santa Alma. O local era cercado por montanhas e estava cheio com o som de várias aves e o perfume de muitas flores, formando uma paisagem pitoresca. No centro do campo da Santa Alma estava um altar majestoso. Em cada um dos 4 lados do altar havia um lance de degraus que levavam à parte superior e na parte superior seguinte. Havia também uma plataforma aberta. No topo das várias escadas, onde muitas pessoas se sentaram cultivando, nenhuma poderia pisar no pico do altar. Gaudemus seria tipo a torre que o Goku escalou para chegar no Kami-sama em DBZ, mas ela teria plataformas por andar e um forte que te impediria de subir. XD. Xiaoyu explicou enquanto caminhava na direção do altar. Dentro deste bem espiritual, especialistas do reino terrestre e destino celestial podem obter grandes benefícios em relação ao seu cultivo. Há um total de 199 lances de escada. Quanto mais forte a capacidade do indivíduo de se comunicar com o céu e a terra, mais perto ele ou ela poderão se aproximar do pico do altar. Mas, se a capacidade do indivíduo de se comunicar com o céu e a terra for fraca, então eles não serão capazes de subir até mesmo um único degrau. Se eles tentarem, eles vão sofrer um grande retrocesso. Cada passo era tão distante como uma viagem para o destino celestial. Somente superando grandes dificuldades é que se pode fazer progresso. De repente, os alunos na plataforma avistaram o grupo de Xiaoyu. Não é o Xiaoyu com a raiz espiritual celestial 7 estrelas. Eu ouvi que ele não poderia subir nem até o 5º degrau. Isso é verdade? Sim, é um fato que ele não poderia mesmo subir até o 5º degrau. Vários alunos zombavam em voz baixa. No entanto, Xiaoyu não deu atenção a esses alunos, ele já estava acostumado a ser ridicularizado por outros. Até onde podia lembrar, ele só tinha que se preocupar com si mesmo e não havia necessidade de se preocupar com a opinião dos outros. Xiaoyu olhou para seus companheiros e disse: Nili e Lupiao, vou ir primeiro e começar a cultivar. Ele foi em direção ao lance de escadas. Primeiro degrau, segundo degrau. No 5º degrau, um traço de surpresa brilhou através dos olhos de Xiaoyu. No passado, toda vez que ele alcançou o 5º degrau, ele sentia uma forte pressão que fazia todos os seus movimentos serem mais difíceis. Mas desta vez, quando ele chegou ao 5º degrau, ele sentia como se estivesse levantando apenas pesos leves. Ele deu mais um passo para o 6º degrau, 7º degrau. Como isso é possível? Xiaoyu realmente subiu para o 7º degrau. Os outros alunos olharam para Xiaoyu com espanto. No passado, Xiaoyu só podia subir até o 5º degrau e ficava parado lá, no entanto, hoje ele foi capaz de subir até o 7º degrau. Este fato surpreendeu um pouco. Eles assistiram como Xiaoyu subiu mais alto, passo a passo. As alturas que eram inacessíveis para Xiaoyu no passado parecia tão fácil agora. Vários estudantes que se sentaram cultivando em torno do 30º degrau observaram como Xiaoyu se aproximou e imediatamente eles se sentiram inquietos e desconfortáveis. Porque a capacidade de Xiaoyu para se comunicar com o céu e a terra, de repente subiu para um nível tão elevado. Este novo desenvolvimento deixou todos chocados. Xiaoyu olhou para os alunos e passou por eles. Ele continuou para cima. Os alunos ficaram estarrecidos ao verem a figura de Xiaoyu se mover mais e mais longe.
Quando eles pensaram em todas as coisas que haviam dito quando eles zombaram de Xiaoyu anteriormente, eles sentiram seus rostos queimarem. Enquanto os outros estavam preocupados, eles simplesmente foram brincar. Xiaoyu nem sequer lhes deu uma aparência decente. Nili e Lu Piao também colocaram os pés nos degraus da escada. No instante que Nili colocou o pé no primeiro degrau, ele sentiu uma energia majestosa soprando em direção a ele e seu reino da alma expandiu. Este bem espiritual era realmente extraordinário. Nili subiu enquanto se comunicava e harmonizava com este pouco de energia. Em seu caminho, ele percebeu que sua força era como uma mera gota de água no vasto mar do bem espiritual. As duas figuras lentamente subiram, passo a passo. Fora dos campos da Santa Alma. Uma comoção instantaneamente surgiu quando um novo nome se materializou na placa da Santa Alma. É Xiaoyu. Xiaoyu realmente invadiu os 200 primeiros. Uma vez que as várias facções tomaram conhecimento desta notícia, todo mundo estava completamente atônito. Esta foi a primeira vez que Xiaoyu fez isso. No passado, não importava quantas vezes ele tentasse, ele nunca conseguia listar seu nome na placa da Santa Alma. Como isso é possível? O rosto de Hualing ficou escuro, enquanto olhava para o nome de Xiaoyu sobre a placa da Santa Alma. Um traço de intenção assassina brilhou através de seus olhos. O fato de que o nome de Xiaoyu apareceu no Conselho da Santa Alma o fez sentir uma pressão enorme. Hualing e seus homens ficaram olhando para a placa da Santa Alma. Yao chegou depois de Hualing. Ele olhou ao redor da área, mas não conseguiu encontrar Huang. Ele levantou a cabeça e seus olhos, de repente encolheu quando viu o nome de Xiaoyu sobre a placa da Santa Alma. Xiaoyu, aquele lixo. Como ele conseguiu ficar entre os 200 primeiros do Conselho da Santa Alma? Apenas o que está acontecendo? As sobrancelhas de Yao estavam fortemente juntas, quando ele sentiu um traço de anormalidade. No passado, Xiaoyu só podia andar para trás e para frente nos degraus mais baixos, enquanto alcançar os 200 primeiros exigiria ascender a pelo menos ao 50º degrau. A diferença entre o primeiro e o último era simplesmente muito grande. Poderia ser. Será que Xiaoyu realmente rompeu para o reino do destino celestial? Assim como todo mundo ainda estava em estado de choque já que Xiaoyu tinha conseguido chegar aos 200 primeiros, seu nome começou a subir de classificação na placa da Santa Alma. A partir da posição 200, a sua colocação continuou a aumentar. A atenção de todos estava fixa no Conselho da Santa Alma com a classificação do Xiaoyu continuando a mudar. Como isso é possível? Xiaoyu já está na classificação de 160. Isso é impossível. Como ele pode me superar? Gaudemus, é pequeno e ele instalou Game Shark nele seu bobo. Yao estava no auge. Em seus olhos, Xiaoyu tinha sido sempre um lixo. Mas agora, ele tinha realmente sido superado por esse mesmo lixo. Naquele momento, dentro do degrau da Santa Alma, Xiaoyu continuou a subir os degraus, lentamente e com confiança ascendeu passo a passo. Mesmo ele se maravilhava da sua capacidade de comunicação com o céu e a terra. Ele já estava no degrau de número 90, mas não sentia nenhuma pressão. Xiaoyu estava praticando a técnica de cultivo infinito rugido do dragão.
Quando ele estava no reino do destino terrestre, seu cultivo sempre tinha sido suprimido, mas no momento em que ele fez uma descoberta e entrou no reino do destino celestial, a técnica de cultivo infinito rugido do dragão finalmente revelou sua força assustadora e levantou o cultivo de Xiaoyu aos trancos e barrancos. Tal ritmo era simplesmente inimaginável pelos cultivadores comuns. Nili e Lu Piao seguiam atrás. Nili levantou a cabeça e olhou para as costas de Xiaoyu. Xiaoyu já estava no degrau de número 90 e subindo enquanto eles estavam apenas no degrau 30. Gaudemus, essa parte é meio confusa, mas eu penso que ele esteja falando dos degraus na ordem de subida e não de classificação. De repente, Nili notou uma menina bonita, cerca de 16 ou 17 anos, sentado de pernas cruzadas no degrau 30, cultivando. Ela era bonita e usava um vestido ciano de seda leve, com uma túnica de musselina branca sobre os ombros que se espalhava para fora na terra como o luar. Através deste manto de musselina fina, pode-se ver a linha elegante do pescoço e sua clavícula impecável. Gaudemus, esses chineses contara em clavícula, senhor. Seu cabelo estava amarrado com uma fita rosa e um airpin borboleta e ela usava maquiagem. A pele do seu rosto era tão terna e bela como pétalas de flores. Sob o brilho fraco do bem espiritual, todo o seu corpo brilhava como a neve clara. Esta beleza foi uma obra-prima dos deuses. Em comparação com ela, mesmo o céu e a terra parecia aborrecido. Esta beleza, poderia mesmo ser descrito como capaz de cativar mesmo os pássaros e os animais. Seus olhos estavam fechados enquanto ela cultivava, submersa em uma espécie de estado misterioso, como uma fada que tinha adormecido. Com essa aparência santa dela, os outros não se atreviam a parar na sua frente. Independente de quem a viu, ninguém podia deixar de sentir vergonha e tomar coragem para falar com ela. Nos degraus não muito longe dali havia muitos discípulos olhando para ela de uma distância, não se atrevendo a aproximar-se dela. Ou talvez, ninguém era capaz de estar ombro a ombro com ela. Como é bonita! Lu Piao ficou pasmo enquanto ele olhava e murmurava. Entre as meninas que ele tinha visto, talvez apenas Yeziun e Xiaoninger poderiam se comparar com ela. No entanto, naquele momento, o brilho do bem espiritual caiu diretamente sobre ela, como uma fada que tinha descido ao reino mortal. Mesmo Yeziun e Xiaoninger seriam um pouco inferior em comparação a ela. Nili olhou para esta menina e uma ofuscação com inúmeras emoções e memórias surgiram em sua mente. Quando eles se conheceram na vida anterior, Nili tinha sofrido lesões graves e tinha perdido a consciência na beira do rio. Ela era a única que o tinha salvado. Ela sempre foi relutante em dizer a Nili seu verdadeiro nome. Ela disse que era porque iria embora um dia e que seria melhor para ele não saber, de modo que ele seria capaz de esquecê-la facilmente. Naquela época, ela apareceu como uma adolescente, mas Nili sabia muito bem que ela já tinha vivido por um longo tempo. Eu não sei quem ou o que está perseguindo você, mas agora, você está gravemente ferido. Porque você não me aceita como sua mestra e me segue de volta para a seita Penas Divinas. Lá, eu posso te ensinar técnicas de cultivo. O sorriso da menina era tão suave como uma brisa de primavera. Discípulo, você não pode cultivar assim. Se você deseja se comunicar com o céu e a terra, primeiro você deve colocar para baixo o ódio em seu coração. Você deve ser tão virtuoso como a água, pois a água não compete.
O coração deve ser como o céu e a terra, de modo a atingir o maior reino. Nili nunca tinha sido capaz de alcançar o virtuoso como a água que sua mestra tinha falado. Ele era apenas um plebeu, participando na competição e enganos do mundo. Ele nunca tinha sido capaz de deixá-la ir e continuou a fazer inimigos em todos os lugares. Discípulo, mesmo se você lutar, o que é que você ganha? Mas mestra, te chamaram de diaba. Essa é a raiz de tudo. Disseram que o sangue que flui dentro de você pertence ao clã demônio. Então sua mestra é um demônio em seu coração. Não? Então o que vai fazer? Quanto ao que os outros dizem, o que meras palavras podem fazer? Não, mestra, não me deixe, você é a única que me é cara. Sua aura cresceu mais fraca. Nili, eu já disse isso antes. Eu já tinha feito cálculos sobre o meu destino com a técnica fortuna divina. Você é a calamidade do meu destino. Minha morte não está relacionada a eles, então me prometa uma coisa. Não tente se vingar. Deixe de lado o ódio dentro de você. Aquele que está perdido nunca será capaz de retornar. Quanto mais você está inconformado, mais você vai se perder. Você deve chegar ao reino virtuoso como a água. Não? Nili dolorosamente gritou enquanto observava ela lentamente fechar os olhos e se dissipar dentro de seus braços. Sua mestra sempre tinha sido o único abrindo o caminho para ele no reino das ruínas dracônicas. Mas agora, ela calmamente deixou o mundo e se transformou em uma brisa do intangível. Nili cumpriu o último pedido de sua mestra e não matou aquelas pessoas por vingança. Ao mesmo tempo, ele também havia protegido o último dos fundamentos da seita Penas Divinas. No entanto, sua morte deixou um profundo pesar em seu coração. Mesmo depois, Nili nunca foi capaz de alcançar o reino virtuoso como a água, nunca podendo ser como sua mestra, distanciado dos assuntos mundanos. Nesta vida, os olhos de Nili estavam cheios de lágrimas ao vê-la novamente. Nili, o que está errado com você? Lupial olhou para Nili preocupado. O que está acontecendo com ele? Por que ele está chorando? Nili sacudiu a cabeça. Não é nada. Essas lembranças eram como uma onda, obscurecendo sua visão.